Eles me chamavam de fracassado, agora estão me pedindo ajuda chorando por causa do filho queridinho deles. Desde que eu me entendo por gente, eu sabia que na minha casa existia uma balança quebrada, um desequilíbrio que só quem cresceu sendo filho esquecido consegue entender. Meu irmão era o sol e eu era a sombra. Tudo o que ele fazia era digno de aplausos, enquanto tudo o que eu fazia era recebido com silêncio ou reprovação. Quando ele chegava com um boletim medíocre, era porque estava cansado. Quando eu tirava nota alta, era só minha obrigação. Ele podia errar, mentir, gritar, até mesmo quebrar coisas, que sempre teria uma desculpa pronta oferecida pelos meus pais. Eu cresci engolindo essa diferença, esse amargo constante de saber que, por mais que eu tentasse, nunca seria visto com os mesmos olhos. E, por muito tempo, eu aceitei isso. Aceitei que talvez eu realmente fosse o problema, talvez eu não tivesse mesmo nada de especial, talvez merecesse ser ignorado. Então eu comecei a me esconder cada vez mais em mim mesmo. Fui o adolescente calado, o universitário solitário, o adulto invisível. Enquanto isso, meu irmão era o centro da família, das reuniões, dos elogios, das promessas. Ele tinha os empregos que meu pai arranjava, os contatos que minha mãe ativava, os presentes caros, os aplausos forçados. E eu era o que ligava no Natal e ouvia alguém dizer, nossa, nem lembrava que ele existia. Mas tudo isso me deu uma força silenciosa. Enquanto ele recebia tudo pronto, eu lutava no escuro. Enquanto ele era carregado no colo, eu aprendi a caminhar com os joelhos ralados. E, a cada tropeço, eu levantava sem ajuda, porque não tinha escolha, porque se eu não levantasse, ninguém ia me estender a mão. E foi assim que eu construí a minha vida, no silêncio, sem apoio, sem holofotes, sem torcida, apenas com a certeza de que eu precisava sair dali, não para provar nada, mas para sobreviver. E sobrevivi. Cresci, consegui meus primeiros clientes, abri meu próprio negócio, trabalhei mais do que devia, chorei calado noites inteiras, me questionei 1000 vezes se valia a pena, mas continuei firme, porque era tudo que eu tinha. E um dia percebi que eu estava vencendo. Não como nas histórias épicas de filmes, não com fogos ou manchetes, mas de forma real, sólida, com contas pagas, com respeito de quem trabalhava comigo, com a paz de poder dormir sem medo do amanhã. Enquanto isso, do outro lado da mesma cidade, meu irmão começava a afundar. O emprego que papai arrumou durou pouco, porque ele sempre achava que merecia mais. O dinheiro que ganhava virava bebida, aposta e desculpas. E os amigos foram sumindo, um por um. E os pais ainda tentavam salvar, mas dessa vez nem todos os remendos davam conta da destruição. Ele começou a ser evitado nas reuniões de família, já não sorria mais como antes, começou a faltar nas festas, começou a pedir dinheiro, depois começou a sumir. E então vieram me procurar. Vieram com o discurso de que somos irmãos, de que família é tudo, de que agora que estou bem, posso ajudar um pouco. E foi aí que algo dentro de mim mudou. Pela primeira vez em décadas, eles estavam olhando para mim com olhos que eu nunca tinha visto, olhos de necessidade, olhos de súplica, olhos que antes só se voltavam para ele. E eu não sabia como reagir, porque parte de mim queria gritar, dizer que não, dizer que agora era tarde demais. Mas outra parte minha queria entender, queria saber se aquela mudança era real ou só mais um capítulo do mesmo roteiro de sempre. Eles falavam do meu irmão com tristeza, diziam que ele precisava de mim, diziam que só eu podia estender a mão, como se eles tivessem esquecido que eu vivi décadas sem uma única mão estendida. Não sabiam das minhas noites de fome, do meu aluguel atrasado, da conta de luz cortada. Não lembravam que, quando eu pedi ajuda, era o silêncio que respondia. E agora que o filho de ouro afundou, o filho invisível virou boia. E eu queria saber se eu seria tolo por dizer sim ou cruel por dizer não. E essa dúvida começou a me consumir, porque por mais que eu tivesse superado, por mais que minha vida hoje fosse estável, havia dentro de mim uma criança ainda esperando um olhar que nunca veio, um reconhecimento que nunca chegou. E agora que eu tinha tudo nas mãos, não era poder que eu sentia, era peso. E a parte mais cruel disso tudo é que, mesmo depois de tudo, mesmo depois de ver meu irmão se destruir, mesmo depois de ouvir meus pais implorando, ainda havia uma voz dentro de mim perguntando: será que agora eles me amam ou só me precisam? Eles queriam minha ajuda como se nada tivesse acontecido, como se todos aqueles anos de desprezo, indiferença e silêncio não tivessem deixado cicatrizes profundas em mim. Quando minha mãe me ligou pela primeira vez depois de meses, a voz dela estava trêmula. Ela disse: filho, precisamos conversar. Seu irmão, ele está passando por uma fase difícil. Eu respirei fundo, segurei o celular com mais força do que precisava e respondi com um simples: o que houve? Como se não soubesse exatamente onde aquilo ia dar. Ela contou que ele havia perdido o emprego de novo, estava devendo o aluguel, que os amigos o abandonaram, que ninguém mais queria emprestar dinheiro, que ele não conseguia mais se levantar.
Fiquei em silêncio. Não perguntei por que ela estava me dizendo aquilo. Eu sabia. Ela queria que eu resolvesse. Queria que eu o salvasse. Queria que eu fizesse o papel que ninguém nunca fez por mim. Mas o que mais me doeu naquela ligação não foi o pedido, foi o tom. Era o mesmo tom que ela usava quando falava dele desde sempre: preocupação, cuidado, urgência. Mesmo agora, com ele no fundo do poço, ainda era o menino dela. E eu? Eu era o recurso. O plano B. A esperança funcional. Ela nem perguntou como eu estava. Nem quis saber se minha empresa ia bem, se eu estava cansado, se eu podia ajudar. Não. Só veio com o peso, como sempre. Como se fosse minha obrigação reparar os erros que nunca foram meus. E pior, parte de mim considerou fazer isso. Passei a noite inteira em claro, olhando para o teto. Lembrei de tantas cenas que eu enterrei dentro de mim, os natais em que ele ganhava o presente caro e eu uma meia. As vezes em que eu pedia para sair e me diziam que não havia dinheiro, mas no dia seguinte ele aparecia com um tênis novo. O dia em que fui aprovado na faculdade eu ouvi apenas um parabéns seco, enquanto minha mãe preparou um bolo inteiro quando ele passou de ano, mesmo com 3 notas vermelhas. Aquilo tudo estava enterrado, mas nunca esquecido. E agora, tudo voltava à tona com uma força quase insuportável. No dia seguinte, meu pai me ligou. Coisa rara. Ele sempre foi mais ausente ainda. A ligação dele foi ainda mais direta: seu irmão está mal. Você sabe o que é viver isso, não sabe? Você já passou por muita coisa. Só você pode entender. Tive vontade de rir. Engoli o riso. Eu sabia o que era viver isso? Eu passei por coisas que ninguém ali nunca enxergou. O que eu entendi foi como é ser invisível, como é chorar escondido, como é ter que se provar 10 vezes mais para receber metade do reconhecimento. Mas eles não viam isso. Nunca viram. Eles estavam cegos demais pelo brilho do filho perfeito, e agora, quando aquele brilho virou sombra, queriam que eu acendesse a luz. Resolvi visitar meu irmão. Não por piedade, nem por obediência. Fui porque precisava olhar nos olhos dele. Precisava ver o que restava daquele pedestal que construíram por tantos anos. Quando cheguei no apartamento, ele demorou a atender. Estava com o rosto abatido, barba por fazer, cheiro de álcool no ar. A casa era um caos. Garrafas, caixas de pizza, papéis espalhados. Ele não disse nada por alguns segundos. Depois, murmurou: achei que você nunca ia vir. Sentei no sofá sem dizer uma palavra. Ele ficou em pé, encostado na porta da cozinha, sem saber como agir. Era estranho. Pela primeira vez, ele parecia pequeno. Frágil. Real, conversamos pouco. Ele disse que as coisas saíram do controle, que os amigos sumiram, que os pais estavam desesperados, que ele não sabia mais o que fazer. Perguntou se eu podia emprestar algum dinheiro para pagar o aluguel, só por um tempo. Eu não respondi de imediato. Fiquei olhando para ele, tentando entender se havia arrependimento em seus olhos ou só desespero. Então ele disse algo que me atravessou como uma faca: você sempre foi o forte da família. Eu não sei como você aguentou. Quase me levantei naquele momento. Não era um elogio. Era uma justificativa. Ele não reconhecia o que viveu, nem o que eu vivi. Só estava tentando encontrar mais uma forma de se justificar. Naquele instante, entendi que ele não havia mudado. Só estava no chão. E enquanto estivesse no chão, olharia para mim como uma possível escada. Não como irmão. Não como alguém que merecia desculpas. Mas como a única saída. Saí de lá sem dar resposta. Voltei para casa com a cabeça girando. Me sentei na cama e chorei. Não por ele, mas por mim. Porque eu percebi que, mesmo agora, depois de tudo, eu ainda buscava algo que nunca viria: reconhecimento. Os dias seguintes foram estranhos. Meus pais mandavam mensagens quase todos os dias. Diziam que ele estava piorando, que a situação era grave, que só eu podia ajudar. Usavam frases como família para essas horas: você é um homem bom, não deixe seu irmão sozinho. E isso começou a me corroer. Porque por trás da chantagem emocional, havia uma certeza silenciosa: eles ainda não me viam. Só viam no que eu podia servir. E isso me dilacerava. Porque eu queria poder ajudar. Mas não sabia se isso viria do coração ou de uma carência antiga, de alguém que só queria ser finalmente visto como suficiente. Liguei para minha terapeuta, depois de meses sem sessões. Marquei um horário de emergência. Contei tudo. Falei da infância, das comparações, das feridas. Ela ouviu em silêncio e depois me disse uma coisa que me fez tremer:
Você quer ajudar por compaixão ou por esperança de finalmente ser amado por eles? Eu não soube responder. Porque talvez fosse os dois. E nenhum deles deveria ser o motivo. Continuei trabalhando, tocando minha empresa, fingindo normalidade. Mas por dentro, havia um conflito me esfolando em carne viva. E foi nesse estado que meu irmão me mandou uma mensagem. Era um áudio. Ele chorava. Dizia que se arrependia, que sabia que tinha sido mimado, que não queria viver daquele jeito, que não sabia pedir perdão, mas que precisava de mim. Aquilo mexeu comigo. Pela primeira vez, ele parecia sincero. E talvez ele estivesse. Ou talvez só estivesse desesperado bastante para aprender a simular sinceridade. De qualquer forma, algo em mim se quebrou de novo. Porque pela primeira vez, não era meu pai, nem minha mãe. Era ele. Me pedindo ajuda. E o que fazer quando o mesmo irmão que te fez sombra por anos, agora se ajoelha diante de você? É possível dizer não e continuar em paz? Ou dizer sim e viver com raiva? Essa é a parte em que tudo começou a desmoronar de verdade. Não por causa dele. Mas por mim. Pela confusão entre ser bom e ser tolo. Pela dúvida entre ser livre ou ainda estar preso às correntes emocionais que me prenderam a vida inteira. Naquela noite, ouvi o áudio dele mais de 10 vezes. Cada vez com uma sensação diferente. Na primeira, senti raiva. Na segunda, pena. Na terceira, um aperto no peito que eu não sabia se era saudade ou culpa. Meu irmão nunca havia me pedido nada daquele jeito. Nunca se dirigiu a mim com fragilidade. E talvez isso tenha me tocado mais do que eu gostaria de admitir. Porque, no fundo, eu ainda era aquele menino que só queria ser incluído. Que só queria fazer parte. Que só queria ser visto como irmão, e não como outro. Mas havia algo dentro de mim que não permitia esquecer. Algo que gritava, não se engane, não volte para o mesmo lugar que te destruiu. E, mesmo assim, a dúvida me consumia. Passei dias remoendo aquela mensagem. Não respondi. Não apaguei. Apenas deixei ali, pairando como um fantasma. Meus pais continuavam mandando mensagens. Algumas cheias de preocupação. Outras com uma pitada de culpa disfarçada. Ele está mal, filho. Nunca pensamos que ele ia chegar nesse ponto. Como se eles mesmos não tivessem preparado o terreno para essa queda. Como se não fossem eles que regaram a ilusão de que ele era intocável, de que o mundo sempre se ajeitaria para ele. Eu comecei a escrever uma resposta. Depois apaguei. Comecei outra. E apaguei de novo. Não era só sobre dizer sim ou não. Era sobre o que essa resposta representaria. Eu estava indo bem. Minha empresa crescia. Meu nome começava a circular em espaços que antes eu só sonhava. Mas, de repente, tudo isso parecia pequeno diante da bagunça emocional que aquele pedido havia causado. Era como se minha conquista só tivesse valor se fosse reconhecida por eles. E, pior, era como se, mesmo agora, eu ainda quisesse provar que eu valia alguma coisa. Liguei para minha terapeuta outra vez. Contei que estava pensando em ajudar. Ela me perguntou, e depois de ajudar? O que você espera que aconteça? E foi aí que eu percebi. Eu esperava ser amado. Eu esperava que, finalmente, eles me olhassem com orgulho. Que dissessem, você é nosso filho também. Você é importante. Eu queria um reconhecimento que nunca viria do dinheiro. Nem da ajuda. Nem de um gesto. E, talvez, nem mesmo da dor deles. Porque, no fundo, tudo aquilo era sobre eles. Nunca foi sobre mim. Mesmo assim, marquei um encontro. Mandei uma mensagem para minha mãe, vamos conversar. Mas sem pedidos, sem cobranças. Só conversar. Ela aceitou na hora. Marcamos em uma cafeteria perto da casa dela. Quando cheguei, ela já estava lá, ajeitando a alça da bolsa no colo como fazia quando estava nervosa. O rosto envelhecido, olhos cansados. Não havia mais a firmeza de antes. Mas ainda havia algo que me machucava, a falta de arrependimento. Ela começou a falar antes mesmo que eu me sentasse. Disse que não sabia onde errou, que sempre tentou fazer o melhor pelos dois filhos, que nunca quis que eu me sentisse excluído. Ouvi tudo em silêncio. Quando ela terminou, eu disse, você não errou tentando proteger ele. Você errou por nunca ter tentado me enxergar. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois balançou a cabeça como quem não sabe o que responder. Eu continuei, durante anos, eu gritei por dentro. E vocês não ouviram. E agora querem que eu resolva algo que nunca me pertenceu. Ela tentou se defender. Disse que eu era mais forte.
Que eu sempre dei conta de tudo. Que achavam que eu não precisava. Essa parte doeu. Porque é isso que acontece com quem sofre em silêncio, acham que não sente. Que não quebra. Que não sangra. E eu sangrei por dentro por anos. Mas ela não via. Meu pai também não. E meu irmão, ele só via a si mesmo. Ficamos ali por quase 1 hora. Saí de lá mais leve, mas ainda confuso. Parte de mim queria encerrar aquele ciclo. Colocar um ponto final. Outra parte queria entender se havia espaço para reconstrução. E foi nesse limbo que recebi outra mensagem. Dessa vez, do meu irmão. Sei que você me odeia. Eu mereço. Mas eu não tenho mais ninguém. E, sinceramente, não sei se quero continuar. Aquela mensagem me destruiu. Porque, apesar de tudo, ele ainda era meu irmão. E eu não desejava a dor dele. Não desejava destruição. Eu só queria justiça. Um reconhecimento. Algo que me dissesse, você estava certo o tempo todo. Mas aquela mensagem não era sobre mim. Era sobre ele. E eu precisava decidir se ajudaria por ele, ou apesar dele. Passei a noite pensando nisso. Caminhei pela sala, olhei fotos antigas, li diários antigos. Me deparei com uma entrada que escrevi aos 15 anos. Hoje, minha mãe gritou comigo por deixar um prato na pia. 5 minutos depois, o fulano quebrou um copo e ela disse que foi sem querer. Às vezes, me pergunto se sou adotado. Fechei o caderno. Senti um nó na garganta. Aquela dor ainda estava ali. Viva. Presente. E então tomei uma decisão. Não baseada em carência. Não baseada em raiva. Mas em algo que levei anos para aprender, eu não devia nada àquelas pessoas, mas devia tudo a mim mesmo. Eu precisava encerrar aquele ciclo da forma certa. Com limites. Com consciência. Sem perder o que eu me tornei. Respondi ao meu irmão, vamos conversar. Mas não espere que eu conserte o que você quebrou. Posso te ouvir. E só isso, por enquanto. Ele respondeu com um simples obrigado. Mas, pela primeira vez, senti que aquele obrigado não era uma cobrança disfarçada. Era real. E, por algum motivo, isso bastava. Mal sabia eu que essa decisão abriria feridas ainda mais profundas. E revelaria segredos que ninguém nunca teve coragem de me contar. Nos encontramos alguns dias depois. Eu e meu irmão. Em um banco de praça, longe dos olhares dos nossos pais, longe de qualquer lembrança concreta da casa onde crescemos. Ele estava magro, abatido, mas algo no olhar parecia mais verdadeiro do que eu lembrava. Sem o brilho da aprovação constante, sem a segurança das portas que sempre se abriam por ele, parecia finalmente um homem. Um homem quebrado, mas humano. Sentamos lado a lado, sem nos encarar de imediato. Ele foi o primeiro a falar. Obrigado por vir. Eu apenas balancei a cabeça. Não vim por ele. Vim por mim. Para encerrar um ciclo. Ou, quem sabe, para começar outro. Eu sei que te machuquei. Sei que sempre fui o preferido. E não porque eu merecia, mas porque eu aprendi a jogar o jogo, ele disse. Aquilo me pegou de surpresa. Pela primeira vez, ele admitia algo que nem nossos pais seriam capazes de reconhecer. Eu sabia que se eu sorrisse, se fizesse charme, se errasse com jeitinho, eles passariam a mão na minha cabeça. E eu gostava disso. Me sentia seguro. Importante. Enquanto você sempre foi o oposto. Silencioso, responsável, esforçado. E eles confundiram isso com frieza. Eu engoli seco. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Então perguntei, e você? Também confundiu? Ele hesitou. E depois respondeu, sim. Eu achava que você era frio. Rígido. Que se achava melhor do que todo mundo. Mas hoje eu entendo que você só estava se protegendo. Era verdade. E ouvir aquilo foi como arrancar uma lasca de dor cravada há décadas. Mas o que veio depois foi ainda mais devastador. Ele olhou para mim e disse, tem uma coisa que você não sabe. Que talvez nem queira saber. Mas eu preciso te contar. Meu coração acelerou. Ele respirou fundo e continuou, eu ouvi uma conversa, quando eu tinha uns 17 anos. Era tarde da noite. Nossos pais estavam discutindo. E meu pai disse que tinha medo de que você fosse. Um problema. Franzi a testa. Um problema, repeti. Ele assentiu. Ele dizia que você era estranho, distante, que não sabia lidar com as emoções.
Que podia acabar dando trabalho. E minha mãe concordou. Disse que era melhor focar em mim, que eu era mais fácil de lidar. Eu ouvi aquilo escondido. E, naquele dia, eu soube que eu nunca precisaria me esforçar. Porque, para eles, você já era o erro por antecipação. Eu senti uma náusea subir pela garganta. Uma mistura de raiva, tristeza e nojo. Eles não apenas me ignoraram. Eles me rotularam. Me descartaram emocionalmente. E tudo isso por quê? Por que eu era mais calado? Por que não fazia cena? Por que não implorava por amor? Eles não sabiam quem eu era. Nunca quiseram saber. E aquilo me explodiu por dentro. Por que você nunca me contou isso antes? Perguntei. Ele abaixou a cabeça. Porque eu tinha medo de perder o que eu tinha. E agora que perdi tudo, percebo o que realmente importava. Eu queria gritar. Queria socar aquele banco de madeira, jogar tudo para fora. Mas só consegui dizer: você acha que isso me ajuda? Saber que fui julgado assim, descartado por quem devia me proteger. Ele respondeu com um fio de voz: acho que você tem o direito de saber. E de odiá-los, se quiser. Mas também acho que tenho o direito de seguir em frente. Ficamos em silêncio. O barulho dos pássaros era a única coisa que quebrava o peso daquele momento. E então ele disse algo que eu jamais imaginei ouvir. Eu admiro você. Sempre admirei. Você conseguiu tudo sozinho. Enquanto eu, fui sustentado por uma mentira. E aquilo, por mais verdadeiro que fosse, não me trouxe alívio. Só dor. Porque eu teria trocado tudo por um abraço sincero, por um estamos orgulhosos de você vindo do lugar certo. Nos despedimos com um aperto de mão. Frio. Tenso. Mas, talvez, necessário. No caminho de volta, meus pensamentos estavam em ebulição. Comecei a repensar tudo. Toda a minha vida. Todas as escolhas que fiz por revolta, por sobrevivência, por orgulho. E, principalmente, comecei a me questionar: quem eu seria hoje se tivesse sido amado? Essa pergunta me perseguiu durante dias. No trabalho, no banho, na hora de dormir. E foi nesse estado que recebi a mensagem da minha mãe. Seu pai está doente. Precisamos conversar. Foi como levar outro soco no estômago. Não porque eu desejasse mal. Mas porque, instintivamente, pensei: será que é verdade? Ou mais uma forma de me puxar de volta para esse circo de dores. Mesmo assim, fui. Porque, apesar de tudo, ainda havia humanidade em mim. Quando cheguei, ele estava sentado no sofá. Magro. Envelhecido. Com os olhos baixos. Minha mãe ao lado, segurando as mãos dele. A cena parecia saída de um drama familiar que eu assistiria com desprezo se não fosse minha vida. Eles me contaram sobre o diagnóstico. Algo sério, mas tratável. Mas o tempo era curto. E a força, pouca. Ele me olhou como se quisesse pedir perdão. Mas não tinha coragem. Então eu falei. Baixo, mas firme: não sei o que vocês querem de mim. Mas não esperem que eu esqueça tudo o que vivi. Não estou aqui como filho exemplar. Estou aqui como ser humano. Meu pai engoliu seco. Disse que sentia muito. Que errou com todos. Mas principalmente comigo. Que nunca soube como lidar com meu jeito. Que projetou em mim os próprios medos. E que, agora, vendo o filho perfeito destruído, percebi o quanto havia se enganado. Eu ouvi. Mas não respondi. Não naquele momento. Porque tem coisas que, mesmo quando perdoamos, continuam doendo. E eu ainda precisava descobrir se essa dor me definia, ou se, finalmente, eu estava pronto para deixá-la ir. Nos dias que se seguiram, eu me vi preso entre o passado e o presente. A imagem do meu pai fragilizado me assombrava, mas não mais do que as memórias de uma infância ignorada, de um adolescente invisível, de um jovem adulto desacreditado. Eu não queria vingança. Já tinha entendido que o tempo tinha feito isso por mim. O que eu queria, agora, era liberdade. Não deles. Mas de tudo que ainda me prendia a essa história como um fantasma que se recusa a partir. Fui visitá-los de novo. Não por obrigação, nem por pena. Mas porque precisava me olhar no espelho e saber que fui além. Meu pai estava mais fraco, mas com o mesmo olhar culpado. Minha mãe, tentando disfarçar o desconforto, falou de coisas banais. Mas eu fui direto. Por que vocês me trataram como se eu fosse um erro? Mesmo quando eu acertava. Minha mãe chorou. Disse que não sabia. Que tinha medo. Medo de mim, do que eu me tornaria, do que ela mesma não conseguia compreender.
Você sempre foi diferente. Silencioso. Forte demais, às vezes. E eu achava que isso era ruim. Meu pai assentiu, com lágrimas discretas. Eu queria que você fosse como seu irmão. Não porque ele fosse melhor, mas porque ele era previsível. Você era imprevisível. Intenso. Eu me sentia pequeno perto de você. Aquilo me desconcertou. Nunca imaginei que minha presença tivesse causado isso. Você me achava intimidante? Perguntei. Ele confirmou. Porque você tinha algo que eu nunca tive, coragem de ser quem é, mesmo sem aplausos. Foi ali, naquele instante, que algo dentro de mim começou a se curar. Não porque eles mudaram, mas porque, pela primeira vez, eu não precisava mais da validação deles para me sentir inteiro. Voltei para casa diferente. Mais leve. Não perdoei tudo. Não esqueci nada. Mas deixei de carregar o peso como se fosse meu. Não era. Nunca foi. Me concentrei nos meus projetos, nas pessoas que me amam de verdade, nas conquistas que não precisei exibir para ninguém. E, no silêncio da minha casa, eu entendi, eu venci. Não porque provei algo para eles, mas porque sobrevivi sem deixar que o que fizeram comigo definisse quem eu me tornaria. Um dia, meu irmão me mandou uma mensagem. Obrigado por não desistir de mim. Respondi, eu quase desisti. Mas percebi que, se fizesse isso, estaria deixando vocês vencerem de novo. E ele entendeu. Porque agora ele sabia. Hoje, meus pais ainda vivem. Fragilizados. Mais humanos. Às vezes nos falamos. Outras vezes, não. E tá tudo bem. Eu não preciso mais preencher o vazio que eles cavaram dentro de mim. Aprendi a viver com ele. E, mais do que isso, a não deixar que ele me afogue. O fracassado, aos olhos deles, foi o único que sobreviveu inteiro. Que construiu algo real. Que amou, sofreu, caiu e levantou sem que ninguém o puxasse para cima. Eu sou esse fracassado. E, por mais estranho que pareça, hoje, tenho orgulho disso. Se gostou do vídeo, deixe o gostei e se inscreva no canal para fortalecer. Tamo junto!